Para melhor descrever as estruturas cristalinas cúbicas, será explicado o que realmente é uma estrutura cristalina e as três redes bravais da estrutura cristalina cúbica: a simples, de corpo centrado e de face centrada. Primeiramente, o que é uma estrutura cristalina? Uma estrutura cristalina é basicamente um arranjo de moléculas, átomos ou íons que formam um determinado padrão quando vistas por uma visão global. Assim como uma malha de tecido, que através do entrelaçamento das linhas forma uma roupa, e quando se olha bem de próximo não dá para identificar exatamente o que é esse emaranhado de fios, mas olhando de mais longe é possível ver a peça como um todo. Quanto às categorias, as estruturas cristalinas seguem alguns padrões de ordenamento. São elas divididas em 7 estruturas e 14 redes bravais, que nada mais são do que variações entre a quantidade e disposição dos átomos nessas estruturas. No caso desta apresentação, teremos enfoque na estrutura cúbica, que se divide entre estrutura cúbica simples, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado, que será melhor detalhada a seguir. Para visualizar as estruturas cristalinas cúbicas, foram realizadas maquetes. Os átomos são representados por uma bolinha de isopor vermelha, que retrata o núcleo, e alfinetes redondos, que simulam os elétrons de valência do elemento. As arestas dos cubos são compostas por palitos de madeira. A estrutura cristalina cúbica simples, ou CS, é representada apenas por átomos nos vértices do cubo da célula unitária. Como cada vértice contém apenas 1/8 de um átomo, então, somando todas as partes, temos um átomo completo na estrutura. O fator de empacotamento para esse tipo de estrutura cristalina cúbica é de 0,52, já que temos um átomo por célula unitária. A estrutura CS é mais rara de ser encontrada e geralmente está em materiais compostos de átomos diversificados. Por conta disso, para o referente trabalho, não foi possível levantar um exemplo para demonstrar as características de parâmetro de rede e densidade da célula unitária. A estrutura cristalina CCC, cúbica de corpo centrado, ela possui célula unitária cúbica, com átomos localizados em todos os 8 vértices, como podemos ver no vídeo, e um único átomo localizado no centro do cubo. Bom, ela parece apresentar 9 átomos, porém ela só tem 2. Porque olhando para a estrutura cristalina, quando a gente remove apenas um cubinho no meio de outros cubos, ou seja, uma pequena parte, estamos removendo a parte de um átomo, ou seja, fica 1/8 de cada vértice, e apenas um completo no meio. Como cada vértice tem 1/8, fazendo a multiplicação, 1/8 vezes 8, que fica igual a 1, e somamos mais 1, que está no centro, que vai resultar em 2. Dessa forma, o número de átomos por célula unitária no CCC é igual a 2. Para as células unitárias do sistema cristalino cúbico, temos a relação entre raio atômico e parâmetro de rede. Para a estrutura cúbica de corpo centrado, temos a relação do tamanho da aresta, representado pela letra A, e o raio atômico, representado pela letra R. Dessa forma, temos a fórmula A igual a 4 vezes R dividido por 3 elevado a 1 meio. Sobre o fator de empacotamento. O fator de empacotamento é a fração de volume da célula unitária efetivamente ocupada por átomos, assumindo que átomos são esferas rígidas. Logo, temos a fórmula: número de átomos por célula vezes o volume de cada átomo dividido pelo volume da célula unitária. Bom, o valor de empacotamento se mantém o mesmo para qualquer átomo, só muda de acordo com a estrutura cristalina, dependendo assim do arranjo e não do raio. Para comprovar, utilizamos a fórmula para a estrutura CCC. Número de átomos por célula para a estrutura CCC é igual a 2, vezes o volume de cada átomo. Como estamos considerando que o átomo é uma esfera rígida, iremos utilizar o volume de uma esfera, que é 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Tudo isso sobre o volume da célula unitária. Como já vimos, o volume da célula unitária para CCC é igual a 4 vezes o raio dividido por 3 elevado a 1 meio. Tudo isso elevado ao cubo. Fazendo o cálculo, nos resta π
vezes raiz de 3 sobre 8, que vai dar um resultado aproximadamente 0,68. Massa específica. Calculando a massa específica do ferro CCC, que tem A igual a 2,866 e massa atômica de 55,85 gramas-mol, começamos pela fórmula da densidade, que nesse caso é igual à massa da célula unitária sobre o volume da célula unitária. Já que a massa da célula unitária é dada pela equação número de átomos por célula vezes massa atômica dividido por número de Avogadro, e o volume da célula unitária é a aresta ao cubo, fazemos todos os cálculos, cuidando sempre da unidade a ser utilizada. No final temos o valor de 7,879 gramas por centímetro cúbico. Bom, então agora a gente vai falar do CFC, tá? Que é a estrutura cristalina cúbica de face centrada. Aqui no caso a gente está falando do ferro gama. Bom, então inicialmente o número de átomos por célula unitária, tá? No CFC. Cada aresta a gente vai dizer que é 1/8 de átomo, tá? Isso advém de você pensar numa forma geométrica ali no agrupamento de átomos, tá? Então, cada parte daquela aresta ali vale 1/8. E as que estão nas faces, né? As que estão no meio de cada face, vale meio átomo. Então, se a gente fizer a multiplicação de tudo, dá 4 átomos por célula unitária no CFC. A gente vai falar agora de parâmetro de rede. Conforme vocês podem ver na figura, foi aplicado ali um Pitágoras, né? Tipo, a gente tem duas arestas com tamanho A e a hipotenusa ali são 4R. Então, fazendo a manipulação, a gente encontra que o parâmetro de rede para o CFC é 4R sobre raiz de 2. Tá? E é basicamente isso, o parâmetro de rede vai definir o tamanho da aresta A. E é com base nele que a gente vai aplicar outros conceitos. Aqui tem um fator de empacotamento do CFC. O fator de empacotamento nada mais é do que a quantidade de espaço que realmente é ocupado dentro da célula unitária pelos átomos, tá? A gente está considerando também que o átomo é uma esfera perfeita e rígida. E o fator de empacotamento independe do raio atômico, tá? Então, consequentemente, ele vai ser igual para elementos químicos diferentes. Então, a forma de calcular o fator de empacotamento é o número de átomos por célula vezes o volume do átomo sobre o volume da célula unitária. Aqui foi feita a manipulação também. E conforme vocês podem ver, o raio ali vai ser reduzido, né? Tipo, a gente não vai precisar mais, não vai estar em função do raio. Então, independente do átomo, vai ser sempre, né, para o CFC, vai ser aproximadamente 0,74. Ou seja, em uma célula unitária de CFC, 74% dessa célula é realmente preenchida por átomos, tá? O que sobrou disso, que seria aí 26%, tá? O 26% é de espaço vazio, tá? Basicamente é isso. E agora a gente chega na massa específica, tá? A massa específica, ou a densidade que seja, é a massa da célula unitária sobre o volume da célula unitária. Aqui no slide tá todos os valores já que foram colocados, tá? E a gente chega no final com 8,013 gramas por centímetro cúbico. Por fim, então, só um resumo das características, tá? Para o CFC. Ele tem 4 átomos, o parâmetro de rede é 2R, né? Sendo R o raio, vezes raiz de 2. O fator de empacotamento ali vai ser 0,74 e a densidade 8,013 gramas por centímetro cúbico.